Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o nosso curso de UML 2.0. Nesta aula nós vamos entender o que é a UML, para que ela serve, o que ela não é e um pouquinho da sua história para a gente entender um pouquinho dos bastidores da UML. Se você ainda não conhece, fica nesse vídeo aqui para você conhecer mais detalhes. Bom, iniciando então mais um módulo aqui do nosso curso de UML 2.0, e esse aqui é o módulo que nós chamamos de diagramas da UML. Aqui nós vamos entender o que é a UML, para que ela serve e também destrinchar todos os diagramas. Nessa aula aqui o foco é entender um pouquinho mais a fundo a ferramenta UML. A gente não vai ver nenhum diagrama nesta aula, a partir das próximas a gente vai começar. Então bora lá, já deixei o slide pronto aqui para a gente conseguir entender e ter uma aula um pouquinho mais dinâmica, beleza? Então bora! Bom, o que é então a UML, pessoal? A UML basicamente é uma linguagem de modelagem unificada. É uma linguagem visual usada para modelar sistemas computacionais. E nos últimos anos, pessoal, a UML ela se tornou uma linguagem padrão de modelagem de software, adotada internacionalmente por toda a indústria de desenvolvimento de software, de engenharia de software. Toda a indústria utiliza a UML como uma linguagem padrão. Se você quiser fazer modelagem de software, você vai utilizar o ML, não existe outra. Já é um padrão pré-estabelecido e é assim que funciona. Mas nem sempre foi assim, tá, pessoal? O que a UML não é, então, pessoal? A UML ela não é uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de modelagem. O seu objetivo é auxiliar os engenheiros de software a definir as características do software, tais como o seu comportamento, a sua estrutura lógica, a dinâmica de seus processos, sobre qual o sistema deverá ser implementado. Uma coisa interessante, pessoal, o que vai determinar como nós vamos entender os diagramas, toda essa estrutura, toda essa lógica implementada, é qual é o diagrama que vai ser criado. Então, qual é o objetivo no final das contas? É você colocar elementos na tela, que esses elementos eles variam de acordo com o diagrama, mas o objetivo deles é mostrar para nós qual é a estrutura, qual é a dinâmica dos processos e quais são os requisitos e até mesmo os comportamentos que o nosso software deve ter. E dependendo do diagrama que está sendo construído, ele tem um determinado objetivo. E a ideia da UML é simplesmente passar essa visão para os engenheiros de software ou até mesmo para uma outra pessoa que vai querer revisar o software ou alguma uma outra necessidade que pode ocorrer. Então, esse é o objetivo e a UML, o objetivo principal aqui é a gente entender que ela não é uma linguagem de programação. Então, ela é uma linguagem visual, que a gente vai colocar elementos apenas. Não vai ter código aqui, apenas elementos visuais. Tá certo? O breve histórico, então, da UML. A UML, pessoal, ela foi composta ali por 3 metodologias, ela foi mesclada. Primeiro a gente tinha o método de Bush, o método OMT e, por último, o método OASE. Essa união, pessoal, além de toda a indústria da época, também teve apoio de um grupo, Rational Software. Era um grupo muito importante, criaram outras metodologias para desenvolvimento e eles tiveram bastante influência aqui na criação da UML, né? Então, vamos entender um pouquinho aqui de como foi essa história e como que as coisas aconteceram. Primeira versão da UML, o UML 1.0. Por volta lá de 1995, com a junção do método de Bush e o OMT do Jacobson, foi o que resultou no primeiro método de modelagem oficial. Mas logo em seguida o pessoal começou a observar o método OASE. E esse método ele passou a ser incorporado a nova metodologia. Logo depois do trabalho de Bosch, Jacobson e Rambaud, ou como eram conhecidos lá os 3 amigos, né, eles ficaram popularmente conhecidos, foi o que resultou no lançamento da primeira versão da UML, né, a UML 1.0, lá em 1996. Então foi assim que o pessoal da indústria naquela época começou a observar. Eles olharam para cada um dos métodos, viram que cada um tinha de benefícios, de importância e criaram uma coisa só. Então essas 3 pessoas aí, esses 3 caras aí foram que pivotaram a coisa toda, juntamente com o outro grupo, né, a Rational Software, que também teve bastante influência nisso. Então, a primeira versão da UML veio daí, pessoal. Qual foi então o impacto da UML, pessoal? A UML ela foi aceita rapidamente pelas grandes empresas de engenharia e desenvolvimento de software. E essas mesmas empresas passaram a contribuir muito com o projeto,
dando sugestões e aprimoramento da linguagem. E, como eu já disse a vocês, ela foi aceita rapidamente pelas grandes empresas e, mais ou menos em 1995, a OML foi adotada pela OMG, né, que é o Grupo de Gerenciamento de Objetos. E também, neste mesmo ano, ela foi reconhecida como a linguagem padrão de modelagem. Então, se a gente for olhar, praticamente 3 anos, 2 anos, a OML ela se tornou a linguagem padrão. Em 1995, foi ali uns rascunhos, vamos dizer assim. Em 96, primeira versão. Em 97, ela já se torna a linguagem padrão, na sua primeira versão, sendo ali utilizada por muitas empresas. Então, ela foi muito rapidamente adotada pela indústria de desenvolvimento de software daquela época. Então, o seu sucesso foi incrível. Bom, gente, isso aqui foi uma breve história, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a OML, existe o site oficial, onde você tem vários outros detalhes. Isso aqui foi um resuminho, só para você entender de onde veio e como é que ela surgiu. Mas tem qualquer livro que você pegar de OML, tem um detalhamento gigantesco. Tem aqui o site oficial, oml.org, versão atual 2.0. Está saindo aí a versão 2.5 também, em breve. Pequenas atualizações, mas é isso que acaba tendo. Bom, agora a gente entra em um outro cenário, que é o quê? Por que tem tantos diagramas, né, pessoal? Por que a OML possui vários diagramas? A gente vai ver alguns deles aqui ainda hoje, né, passar por algum deles. O objetivo é poder fornecer várias visões dos sistemas a ser modelado, analisando e modelando em diversos aspectos. Cada diagrama da OML tem a capacidade de analisar o sistema ou parte dele. Imagine que o sistema é feito por camadas. Os diagramas ajudam a ter uma visão mais profunda do software, também apresentando um foco técnico, uma característica específica do sistema ou de um determinado processo. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente vai desenvolver um software, em alguns casos, a gente precisa ter várias visões desse software. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, quando a gente vai criar uma tela, um recurso no software, a gente tem o processo, propriamente dito, que é o fluxo. Quem vai utilizar, qual é o processo, quais são as validações que essa tela, esse recurso vai precisar. Isso aqui a gente pode colocar isso isolado dentro de um diagrama, onde a gente consegue validar esses processos. Só que, por outro lado, a gente pode ter um outro diagrama que ele vai olhar mais a parte física, aonde ele vai estar implementado, qual é o hardware, quais são essas características necessárias. E por isso que ele diz que o motivo de tantos diagramas são para a gente conseguir observar quais são essas visões que esse software vai necessitar. É claro que muitas das vezes a gente acaba sempre criando ali os mesmos diagramas, vamos dizer assim. Mas a ideia de você ter essa variedade é justamente esse o motivo. Você então conseguir ter a visão de um determinado recurso de vários aspectos, de um aspecto lógico, de um aspecto de fluxo e também de comportamento e até de implantação, para saber quando a gente colocar esse recurso em produção, qual é a necessidade de hardware que a gente vai precisar. Tá bom? Bom, utilização desses diagramas. Como a gente já falou um pouquinho, a utilização desses diversos diagramas ajudam na detecção de possíveis falhas e proceder à fase de desenvolvimento. Então ele ajuda você a detectar falha e você preceder um pouquinho das fases do desenvolvimento. Você saber um pouquinho de que vai precisar em cada etapa. Né? Um outro detalhe interessante é que não precisa, de hipótese alguma, você vai precisar utilizar todos os diagramas no desenvolvimento do seu software. Alguns diagramas possuem objetivo específico, como, por exemplo, o diagrama de estado, que é um diagrama que é muito conhecido, onde você literalmente vai dizer qual é o estado que uma tela, que um recurso vai precisar. A gente vai ver esse diagrama na prática, então não precisa se atentar. Mas imagine que você tem uma necessidade de um determinado software que ele precisa informar por um diagrama qual é o estado que o software vai ficar quando ele estiver ocioso. Um exemplo do Windows.
Quando o sistema fica no estado ocioso, ele entra naquela tela de espera, fica passando aqueles slidezinhos. Então, esse é um exemplo. Seria criar um diagrama para indicar este comportamento. É um exemplo, tá certo? E é um tipo de diagrama, né, só acrescentando, e isso daqui é um tipo de diagrama que você não vai utilizar em todos. É uma característica muito específica. O diagrama de estado ele serve muitas vezes para softwares que têm um envolvimento muito forte com hardware, de tempo. Então, por isso que tem essa particularidade. Definições e regras, né, pessoal? Isso aqui é interessante. Todo diagrama deve conter um título para indicar o seu escopo. Então, isso é importante. Todo diagrama que você for criar, você tem que dar um título para ele. Isso é fundamental. Outro ponto. Utilize notas. Você pode utilizar notas. A gente vai ver como que a gente pode introduzir notas. Você pode colocar comentários para identificar os pontos que são mais importantes do seu diagrama. E por fim, você tem que evitar o cruzamento de linhas. Essas regras e definições, pessoal, são, vamos dizer assim, convenções. São boas práticas. O que isso quer dizer? Não necessariamente vai estar errado se você não colocar ou se você não utilizar. O título, na verdade, é bom você ter. Mas os outros dois, comentários e os cruzamentos de relacionamento, cruzamento entre linhas, isso daí é uma coisa mais para deixar o diagrama mais simples. E a simplicidade, muitas das vezes, ela vai te dar mais clareza sobre o que você quer mostrar nesse seu diagrama. Então, por isso que é importante você deixar mais simples possível. E uma coisa que é interessante também, deixar aqui isso claro para que você entenda, a UML ela tem as suas particularidades do que diz respeito aos diagramas. Mas como a gente falou que você não precisa utilizar todos os diagramas, você também não precisa criar o diagrama totalmente como pede a documentação. Nós temos a liberdade de escolher como a gente vai construir. A gente pode colocar bastante comentários, nós podemos deixar bastante notas e entender que, de acordo com essa regrinha, a equipe que vai estar trabalhando junto com a gente, ela vai entender melhor. Então, como é uma linguagem visual, você tem que criar o diagrama de uma forma que fique visualmente entendível, para que os outros membros da equipe consigam compreender a tua mensagem por meio do diagrama, entender os fluxos ou qualquer coisa que você queira transmitir por meio do diagrama. Então, isso que tem que deixar muito claro. É meio abstrato esse tipo de informação, mas a gente vai ver na prática como que isso funciona. Agora vamos entender quais são os diagramas que a gente possui na UML. A lista de diagramas é a seguinte. O primeiro, que é o mais conhecido e o mais importante, é o diagrama de casos de uso. Logo depois nós temos o diagrama de atividades, o de classes, o diagrama de sequências, que é um diagrama bem conhecido, que tem bastante dúvida de como implementar ele, o diagrama de componentes e também o diagrama de implantação. Esse aqui são a lista dos diagramas que a gente provavelmente vai criar uma aula aqui no curso. Se vocês tiverem dúvida de mais algum outro diagrama, a gente vai introduzindo aqui também, mas esses 6 são, vamos dizer assim, os diagramas mais conhecidos e os mais utilizados em desenvolvimento e o que a gente vai ver em documentações de software. Tá bem, gente? Claro, como eu disse, se você quer ver algum outro diagrama, deixa nos comentários que a gente vai colocando eles para a gente construir juntos e ver exemplos deles. Bem, gente, esse aqui então foi a primeira aula do nosso módulo de diagramas. Espero que você tenha gostado e entendido um pouquinho da história, algumas curiosidades, na verdade, para você saber da UML. Acho que é legal esse tipo de conteúdo. E na próxima aula a gente então já começa a ver um pouquinho dos diagramas. E até o próximo vídeo. Tchau!